através da redtvm.com.br, o programa Quarta Dimensão está disponível para o mundo. 26 de dezembro de 2014, 17 horas. No momento que substituímos calendários, dois aspectos devem ser realçados: gratidão pelo ano que está terminando e esperança para receber 2015 com bastante garra e alegria de viver. Com a graça de Deus, nós continuamos no aprendizado. Os nossos votos em favor dos nossos telespectadores envolvem saúde, paz, prosperidade e bastante amor em seus corações. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença dos nossos amigos Stefan e João Luiz. Com eles na técnica, temos a certeza de ótimo som e imagem perfeita. Este será o assunto de hoje: combatendo barreiras mentais. Problemas existem, e a existência deles prova que Deus está sempre nos testando. Isto mostra que não representamos algo jogado para escanteio, como coisa sem valor. Se assim fosse, o Pai Celestial mostraria indiferença pelo nosso destino. Toda prova é sinal evidente que outro teste está sendo realizado. E aqui eu não falo apenas de sofrimento emocional ou físico. Seremos avaliados também pela capacidade de raciocínio, pela clareza das ideias, pela velocidade do entendimento. Tudo isto compõe o que poderemos denominar saúde integral, que abrange corpo e alma. Certamente já lhe ocorreu dificuldade para entender como funciona algum aparelho. Embora minuciosa explicação do técnico, você sente enorme dificuldade em compreender o mecanismo. E você termina dizendo perplexo, nocauteado pela surpresa da momentânea incapacidade. Como foi que esta indisposição me ocorreu quando tenho me mantido lúcido a vida inteira? Você tinha certeza que tiraria o problema de letra, mas deu branco na hora. Decisões aparentemente fáceis, de repente, ficam embaralhadas e insolúveis. Estas coisas não são casuais. Elas têm causas, ou causa. Todos nós, no emaranhado dos circuitos elétricos que existem dentro da nossa cabeça, dispomos de milhões de lembretes eletrônicos. Mas às vezes, quando surge algo a definir, curtos circuitos impedem o funcionamento do sistema. Os psicólogos denominam tais deficiências como barreiras mentais. A causa mais frequente do impedimento é emocional. Um dos vilões é o medo. Ele pode apagar nossas percepções destas reservas mentais. Podemos imaginar uma situação atípica.
Alguém está sendo perseguido por adversários implacáveis que desejam alcançá-lo para acerto de contas. A vítima não consegue encontrar a chave do próprio carro e, inexplicavelmente, esta chave está pouco adiante do seu nariz. Ela enxerga a dita chave, mas se desconcentra e não registra o fato. Tal o pânico. Quando o terror toma conta, o raciocínio desaparece. A memória não funciona. Até pequena apreensão pode criar barreira intransponível. Foi feita uma experiência com 50 estudantes universitários, cuja tarefa era transferir certo número de frases para um código simples, bem simples. Uma das frases mostra o veneno deliberadamente embutido para aumentar-lhes o nervosismo. Minha família não respeita minhas opiniões. Esta frase foi largada no meio do questionário. É uma afirmação escolhida pelos pesquisadores para provocar reações nos pesquisados. Na proporção do ajuste da carapuça, pelos que sofriam o conflito, o golpe é absorvido por eles. A lembrança do desajuste produziu os efeitos esperados. O poder de raciocínio daquele grupo teve diminuição instantânea. Todo estudante afetado pelo desajuste familiar tremeu nas bases e a lembrança dificultou o raciocínio. Os mais sensíveis demoraram tempo maior para codificar os termos da prova, porque a lembrança os afetou de maneira ainda mais intensa. Quando achamos surpreendente, complicado demais qualquer problema que antes considerávamos simples, convém identificarmos o X da perturbação, porque ela existe. Quando algo desagradável nos incomoda, o raciocínio e a destreza são os primeiros prejudicados. Para voltarmos a pensar com clareza, será preciso remover a pedra que está obstruindo o espaço em nossa mente. Os exames decisivos de finais de anos podem ser uma destas pedras, no que concerne aos estudantes. Toda a pressão tem o condão de produzir barreira mental. Existem correntes que defendem a pressão como estímulo. Quando compelidos pela pressão, a adrenalina produz energias dobradas, explicam eles. Isto pode ser verdadeiro, meus caros, quando se trata de prova no campo esportivo, porque nestes casos funcionam energias físicas. O professor Jerome Brunner, da Universidade de Harvard, treinou ratos a procurar comida através de um labirinto. Os ratos que estavam 12 horas sem comer alcançaram a merenda depois de 3 tentativas. 3. Os ratos, com 36 horas de fome, gastaram 20 investidas. A ansiedade produzida pela fome embotou-lhes o senso de direção. Eles esqueceram o caminho tantas vezes usado. O mesmo princípio se aplica aos seres humanos. O jogador de futebol excessivamente motivado chuta a bola para fora na hora das penalidades máximas.
Candidato a emprego gagueja durante a entrevista, coisa que ele nunca fez antes. O ansioso participante de programa de perguntas e respostas esquece algo que ele conhece a fundo. Quando acontece fenômeno deste tipo, a melhor solução será dar tempo ao tempo, procurar distrações que permitam o afastamento daquele ponto de atrito. E neste atrito, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos nossos amigos a visitarem o nosso site. Valerá a pena conferir, ele está na telinha já, por gentileza do Stefan. Obrigado, Stefan. E agora a continuação do nosso tema, combatendo barreiras mentais. Uma pescaria, por exemplo, para quem gosta, ou pode ser outra atividade prazerosa, poderá restabelecer as conexões perdidas. Porque não podemos estar sempre insistindo na mesma tecla. O contato com a natureza, então, é, de forma primordial, um dos caminhos mais perfeitos. Valerá tentarmos. Precisaremos dar tempo à nossa mente para restabelecer memória plena que permita a resposta imediata. Tudo de forma natural, sem aflições. Porque a aflição acarretaria agravamento das neuroses. A aflição é um ardil perigoso. O ruim somado ao aflito se transformaria no péssimo. O eventual desvio remediável e passível de cura com a aflição ganharia proporções de doença terminal. Mas ainda existem barreiras mentais, também igualmente desagradáveis. Iludidos autores consideram suas obras o máximo. Orgulhosamente, eles pensam ter alcançado o fim da linha e descansam na doce complacência da realização pessoal. Pobres mortais, iludidos com enganosa vitória. Eles ainda não entenderam que a perfeição não é deste mundo. A vaidade deles só servirá para travar o surgimento de ideias novas. É outro tipo de barreira mental igualmente perniciosa. O próprio Criador eterno, vejam só e analisem, reconheceu na Bíblia que havia feito o homem demasiado imperfeito e Deus se arrependeu de ter criado o ser humano, vejam só. O próprio Deus deu mão à palmatória, reconheceu ter errado. Jeová se arrependeu de ter criado o homem do sexto dia. É o que diz a Bíblia. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara e que ele era continuamente mau e se arrependeu de tê-lo feito. Gênesis 6, versículos 5 e 6. Deus reconheceu ter falhado na concepção de sua obra. Como pode alguém mortal se atrever a conceber a figura humana como infalível? Como pode o sujeito se considerar realizado totalmente? Ele não precisa mais caminhar nem um passo, porque ele chegou ao cume da montanha da perfeição. Como alguém mortal se atreve
a rivalizar e superar o próprio Deus? Infelizmente, meus caros, figurinhas da terra olvidam o exemplo divino e travam suas potencialidades pela falsa concepção de que chegaram ao fim da linha. Neles nada precisa mais ser aperfeiçoado. Eu tenho ouvido pregadores declararem que as curas feitas por eles são definitivas. As doenças não voltarão mais, dizem alguns. Demônios expulsos por nós não retornam. Eles se consideram mais poderosos do que Jesus, pois Jesus disse para o paralítico de Betesda. Esta frase está no Evangelho. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. João 5, versículo 14. O mestre Galileu curou o paralítico, mas deixou claro que a doença poderia voltar se ele não fizesse sua parte e reincidisse e completasse aquele pecado que o levou para a cama, para a paralisia. Esses pregadores intérpretes da Bíblia se atrevem a prometer cura definitiva, colocando Jesus como alguém menos poderoso. O que eles fazem não tem volta, na opinião deles, é claro. No meu entendimento, o benefício é condicionado à ficha limpa. Mesmo depois da cura, o paralítico de Betesda foi advertido. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Não somente a paralisia estaria de volta, mas a reincidência agravaria ainda mais o sofrimento do enfermo. Vejam só, cada um receberá segundo suas obras, é doutrina bíblica. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Se aquele paralítico, depois de curado, continuasse praticando as mesmas transgressões que o paralisaram, a doença voltaria ainda mais virulenta, porque ninguém está livre do karma. Foi a advertência do próprio Jesus depois de curar aquele infeliz. Isto demonstra que esses pregadores iludidos ainda não entenderam o espírito que norteia as Escrituras Sagradas. Voltando a estes profissionais de que falávamos, também eles iludidos por falsas expectativas, diremos que a soberba é mãe do engano. Essas preocupações de que falamos são próprias de pessoas com elogiável folha corrida de vitórias. Realmente eles são aquelas pessoas norteadoras dos seus colegas, são as pessoas que estão acima da carne seca, são pessoas inteligentes mesmo, que realizaram um trabalho elevado. E isto pode ser uma faca de dois gumes. São executivos de grandes empresas, cientistas e pesquisadores bem-sucedidos. Estas preconcepções adquirem o disfarce de experiências. Eles são técnicos experientes. Tais criaturas são profissionais de gabarito, dizem os seus advogados. Ninguém pode negar-lhes uma posição de destaque. Vejam bem, eu estou deixando bem claro quem são estes que procedem dessa maneira incorreta. Concordamos com os seus defensores. Experiência é um tesouro inestimável. Com todas as suas virtudes e qualidades, todavia, este tipo de experiência tem seu lado pernicioso, e como já explicamos, se torna bloqueio mental.
Projetos criativos podem agonizar, rejeitados por estes sabichões, que se tornam inimigos de tudo aquilo que chega de baixo. De baixo eu digo aqueles colegas que eles não consideram capazes, e tudo aquilo que aqueles colegas imaginam e procuram realizar, tudo aquilo é sabotado por esta gente. O que não é deles, eles dizem que é inválido, que não pode dar um bom resultado. Nunca fizemos nada parecido com isto, dizem eles, exalando preconceitos por todos os poros. E o projeto, muitas vezes, de extrema utilidade, morre na casca pelo menosprezo destas figurinhas que se julgam donas da verdade. Este que é o mal. Se considerar dono da verdade, ninguém é dono da verdade. Algumas experiências já foram praticadas para quebrar a crista desses sabichões. Os laboratórios Bell, no século passado, século XX, usaram um sistema eficiente para neutralizar a influência dessas criaturas pretensiosas. Sabem o que os laboratórios Bell fizeram? Eles colocavam no meio da equipe de pesquisadores alguém que desconhecia completamente o assunto. Vejam que coisa extraordinária, a balbúrdia que causava isto. Aquele sujeito era leigo em matéria de ciência e tecnologia. Este alguém servia como estopim, provocando acesas controvérsias. Era inevitável discussão acalorada e o novato se tornava verdadeiro Dom Quixote, cutucando os doutos colegas como se fossem moinhos de vento. Ele os espicaçava até que acordassem do seu berço esplêndido, daquela imobilidade, consciente de que eram os maiores. O fato deste personagem não ter solução pronta, como eles achavam que tinham, sua simples presença era desafio, e apareceram ideias novas e criativas no meio deste imbróglio. E dentro deste imbróglio nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Jesus disse: o homem bom tira do bom tesouro coisas boas. O homem mau do mau tesouro arranca coisas más. Mateus 12, versículo 35. Todos nós viveremos bem ou mal, conforme as reservas que acumularmos em nossas mentes. Pensar corretamente nos alegra e liberta. Pensar de forma negativa fabrica barreiras. A escolha é nossa. E depois desse pinguinho de doutrina, o nosso tema: combatendo barreiras mentais. Aquela voz autorizada pela diretoria da empresa tornou-se pedra no sapato dos sábios doutores, questionando a acomodação deles, lá no laboratório Bell. Este fato nos alerta para o perigo eventual de escravização a fórmulas consideradas insubstituíveis. Fórmulas insubstituíveis, vejam só. Em sã consciência, ninguém poderá dizer que algo não possa ser melhorado.
Isso é um axioma absolutamente certo. Nada é passível de continuidade sem melhora alguma. Tudo é aperfeiçoável. O povão é taxativo na condenação da mesmice. Nada é insubstituível, diz o povo. Outro detalhe importante: existem questões cujo resultado pertence ao futuro. Teremos que correr o risco e apostar na incerteza. Nesses casos, poderemos ganhar ou perder. Acabamos de penetrar o umbral do imprevisível. Ou caminhamos no escuro, ou permaneceremos parados sem mexer os pés. É pegar ou largar, seguir em frente ou voltar, regredir. Na primavera do ano de 1903, Rosetta House recebeu de um irmão a sugestão de que aplicasse nas ações de uma fábrica de automóveis, de um sujeito chamado Henry Ford. Henry Ford. A mulher ficou confusa. Mas, ressabiada, como era um pedido do irmão, ela aplicou $100 naquela aventura. Em 1913, Dona Rosetta recebeu $95 mil em dividendos daqueles 100 que ela havia aplicado em 1903. O problema é que nós não podemos adivinhar o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Passando pelo Rio de Janeiro, uma família de Santa Catarina ficou entusiasmada. Finalmente, eles iriam conhecer o bondinho famoso. Num posto de gasolina, extravasaram a euforia de que estavam possuídos por estarem na cidade maravilhosa. Falaram do bondinho com a boca cheia, alegremente. Um dos frentistas imediatamente se manifestou. Eu não entrarei jamais naquela geringonça, disse o frentista. E por que não? Perguntaram os catarinenses. Tenho meus pressentimentos, respondeu ele. Eu não me sinto à vontade em lugares altos. Não podemos negar a livre manifestação do frentista. Uma coisa é certa, porém, pressentimentos negativos produzem perigosas versões de barreiras mentais. Enchem a cabeça de pedregulhos. Freios inibidores causados por eles retardam a marcha até mesmo dos viventes mais dinâmicos. Se não reagirmos em tempo, preciosas sugestões do inconsciente serão varridas pelo vendaval da síndrome do pânico. Amortecer estes medos, portanto, será indispensável para continuarmos lúcidos e informados, lúcidos e sintonizados. Jamais mostrar fraqueza diante do assédio dos tentadores, mesmo que seja preciso simularmos uma coragem inexistente, mesmo que tenhamos de exibir algo que não possuímos, mas temos que ser fortes, pelo menos demonstrar força. Procurar exemplos alheios de superação pode reforçar o ânimo. Uma pergunta, então, é cabível. Como reagiriam numa situação idêntica
um aluno de primeiro grau, ou a minha mulher, ou o ser humano mais inteligente que eu conheço. É benéfico provocar estes comparativos entre o nosso procedimento e o procedimento de terceiros. Será benéfico entender que partilhamos, todos nós partilhamos incertezas, mas também somos herdeiros igualmente de uma experiência de milhões de anos da raça que habita na Terra. Não podemos menosprezar os ensinamentos que dormem na memória da raça humana. Eu confesso que já recebi lições preciosas de pessoas extremamente simples e algumas até de muito pouca idade. Me deram lições que eu guardo até hoje. Se a resposta a todas as consultas que formularmos não for satisfatória, ainda assim deveremos continuar buscando verdades. No conjunto de tantas opiniões, com certeza encontraremos solução satisfatória para a nossa indecisão, para a nossa incerteza, para os nossos medos. O certo será insistir sempre, caminhar sempre para frente, nunca desistir. Juntando todo este acervo de lições, daremos passo gigantesco no rumo do nosso aperfeiçoamento. Nesta altura, meus caros, somos obrigados a abordar algo chocante. Vejam só, ironicamente, a instrução algumas vezes se torna fonte de barreira mental. Alhures, um professor pediu aos estudantes que apanhassem bola que se encontrava no fundo de um cano em posição vertical. A bola estava lá no fundo. Havia na mesa deste professor um martelo, um alicate, réguas, canudos de tomar refresco, alfinetes e também um balde de água. Depois de inúmeras tentativas usando os instrumentos oferecidos, um dos alunos encontrou a resposta. Opa! Derramou toda a água daquele balde no cano e a bola subiu até a ponta e ficou boiando. Foi só estender as mãos e alcançá-la e entregá-la ao professor. A solução, meus caros, pela simplicidade, aponta bloqueios mentais que impediram unanimidade na solução daquele problema. Todos poderiam ter tido aquela ideia. Mas os outros não tiveram jogo de cintura. Não tiveram a calma necessária para conservar a mente fresca, a mente em condições de solucionar o enigma. Instrução rígida, estreita, livresca, não é fator preponderante para pensar com autonomia. Não é. Sem as muletas de uma enciclopédia, a detentora de uma instrução livresca perde o chão. Passou daquilo que o livro diz, pronto, parou tudo. Se os professores e os pais martelam a cabeça da criança de que existe o nosso certo e o errado dos outros, a mente da criança vira pedra. A minha verdade e a tua mentira será a diretriz daquela criança para o resto da vida. O resto da vida ela vai pensar que ela é sábia e os outros são ignorantes. Ela foi ensinada a olhar os outros do alto de uma torre de cristal. O nariz empinado é mera coincidência. Aquela criança perderá o jogo de cintura para encarar a vida com flexibilidade e com leveza. Lições erradas, lições prepotentes, lições orgulhosas marcam como ferro em brasa
Espírito independente e zelador de suas ideias, sim. Admitimos a importância de aprimorá-lo, mas um espírito aberto aos ventos que moldam espaços agradáveis para todo mundo. Nariz empinado está fora de moda. E neste nariz empinado vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão e avisamos. Ninguém esqueça este encontro semanal da sexta-feira, às 17 horas. Já se tornou costume, nas tardes de sexta, o estudo de um tema dos evangelhos, sem algemas. Na próxima semana, 2 de janeiro de 2015, o assunto será Superando Deficiências. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje, combatendo barreiras mentais. Eu tive a oportunidade de ouvir um pregador de televisão respondendo pergunta de um membro de sua denominação religiosa. A pergunta era a seguinte: eu tenho nas mãos R$100, explicou o devoto. É o quanto disponham para contribuir em socorro de alguém. Eu conheço pessoa que está precisando de ajuda. E eu faço então a pergunta ao Senhor. Ele se dirigiu ao pregador. Pelas leis divinas, eu devo entregar este valor ao necessitado ou à igreja a que eu pertenço? O pregador da televisão, de olho grande na oferta, foi rápido no gatilho. É claro que a prioridade sempre foi e sempre será da igreja, onde você é participante. Certamente este arrecadador compulsivo deve estar sendo também vítima de barreira mental, uma vez que a sua memória está obstruída. O que Jesus dirá no dia do juízo final, meu caro pregador, você sabe? Jesus foi muito claro, afirmando que no juízo final vai salvar aqueles que matarem a fome dos seus irmãos. Tudo que você fizer para o próximo está sendo contabilizado. As palavras de Jesus foram claras. Tive fome e me destes de comer. Serão palavras com que o Cristo convocará os escolhidos para o seu reino. Se você duvida, leia o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. O texto não fala nem de igrejas, nem de religiões, nem de batismos, nem de dízimos, nem de coisa alguma. O texto fala, meus caros, em solidariedade. Portanto, aquele que se diz cristão e não prioriza o socorro aos aflitos está com alguma barreira na cuca. Este pregador se diz defensor da Bíblia, mas a sua resposta ao prosélito contraria este proclamado zelo. Este pregador, por exemplo, se diz defensor da Bíblia, mas o que ele falou em resposta a esse consulente está completamente fora daquele último dia, quando depararemos no juízo final com o Cristo juiz. Aqueles que ficarão à direita do Cristo serão portadores de um passaporte que fala em matar a fome, dessedentar e socorrer os aflitos. O resto é o resto. Quem combate a assistência social só pode ser vítima de bloqueios da mente.
Um dos métodos mais eficazes de combater as barreiras mentais é a técnica de conferência chamada sessão vale tudo. As regras são as seguintes. Primeira, vale tudo. Segunda, quanto mais malucas as ideias, tanto melhor. Ninguém pode criticar qualquer ideia a priori. Somente depois de esgotadas as participações, o grupo discute em conjunto os méritos e deméritos e escolhe por consenso as ideias aproveitáveis. É uma técnica que podemos usar diante de qualquer problema, para resolver qualquer assunto. Algumas cabeças pensam melhor do que uma só. Então é importante colocar a questão no consenso da maioria. Se persistirem os bloqueios, apesar de todos os recursos utilizados, ainda resta transpor o obstáculo e seguir em frente. Deixar o problema congelado para a solução futura, se não houver um consenso e uma luz que ilumine aquele grupo. Eu li a Allures o depoimento de um escritor famoso. Ele disse que passou dias e dias em busca das primeiras frases para um romance. Nada que colocava no texto satisfazia o seu senso artístico. Simplesmente ele desprezou aquele princípio que a sua musa inspiradora teimava em sonegar e foi para frente. Deixou o espaço vazio para preenchimento mais tarde. A sequência do trabalho criou imagens que resultaram numa esplêndida página inicial. Às vezes, protelar um pouquinho mais traz iluminação. Às vezes, no despertar uma manhã, você recebe a inspiração da musa inspiradora, dos anjos, do espírito protetor, seja lá de quem for. Mais adiante, este profissional, este escritor, deu marcha ré e conseguiu redigir a primeira página dos seus sonhos. Muitos problemas são menos difíceis do que aparentam e merecem menos atenção do que nós lhes dispensamos. Você está viajando, cheio de vontade de tomar um banho. Aquela água que você acaba de descobrir naquele lugar deserto está fria que chega a doer. Coloque nas suas cogitações, entretanto, a vontade de tomar aquele banho e a falta de água quente e a temperatura gelada daquele rio. Tudo isso vai ficando para trás. E tome a decisão. Coloque. No momento que você pular na água fria, este problema já será coisa do passado. Por quê? Viu? O bicho parecia um bicho de 7 cabeças, mas não é. Por quê? Porque você teve a coragem de se lançar sobre as águas e daquele momento em diante já nada mais representava problema, porque o problema havia sido superado. Os problemas que nos paralisam podem ser vencidos pela nossa disposição de enfrentá-los. Quando nenhum dos métodos oferecem o esperado retorno, porém, restará ainda o nosso apelo ao Pai das alturas. Nós temos que nos humilhar diante de Deus e pedir arrego e pedir socorro. Deus é a nossa última instância. Os teólogos criaram barreiras nas mentes mais suscetíveis, inflacionando exigências para a entrada na terra da promessa. Voltamos àquele assunto que deixamos paralisado pouco atrás. Sem obediência ao estatuto deles, ninguém permanecerá no planeta promovido. Jesus não permitiu que esse estelionato espiritual fosse concretizado. Vejam que o mestre antecipou notícias detalhadas de como será o último dia da nossa sociedade corrupta. Escutem a descrição do Evangelho.
Todas as nações serão reunidas, as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. E então o Cristo juiz dirá: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde o começo do mundo. Este será o convite de Jesus. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me dessedentastes, era forasteiro e me hospedastes, enfermo e preso e me fostes ver. Então perguntarão os justos: quando, Senhor, te vimos carente e necessitado conforme dizes? E o Cristo juiz responderá: em verdade vos digo que toda vez que o fizestes a um destes pequeninos irmãos, foi a mim que o fizestes. Mateus 26, versículos 31 a 40. Vejam, meus caros, que está definido com detalhes o dia mais importante da história da humanidade. Este será o passaporte para o novo mundo, da mesma forma com que Jesus o definiu há 2000 anos atrás. Solidariedade é o preço único da passagem gloriosa deste mundo corrupto para um planeta promovido. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima sexta-feira, meus caros, dia 2 de janeiro de 2015, estaremos discorrendo sobre o tema Superando Deficiências. Temos que superar todas as deficiências e passar ao ano limpo, de coração aberto, de consciência tranquila e com bastante paz em nossos corações. Que isso aconteça com todos os nossos telespectadores. 2015 maravilhoso para todos são os nossos desejos, meus caros. E muito obrigado pela atenção de vocês. E que o amor esteja aninhado dentro do coração de cada um. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.